Oi, Lu. Deixa eu te colocar aqui. Bom dia! Já te Bom achei, já te dia. coloquei aqui. Foi rápido, né? Acho que nem deu tempo de você pedir solicitação. Não, eu pedi, Você pediu? mas pedi. Já te achei, já Pá, 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 coloquei. rapidinho. Tudo Vamos bem? bater um papinho enquanto as pessoas não entram, porque o Instagram ele começa a avisar, né? E eu tô vendo que ele dá um delayzinho, porque ele me avisa também quando ele começa a falar que eu estou ao vivo. Coisas de internet, tem que ter É. paciência. E tá tudo bem aí? Tá tudo bem. E aí? A internet tá boa aí, pelo menos? Espero que sim, né? Por enquanto tá, vamos torcer. Tô Vai tá, aqui, vai tá, vai tá, vai dar tudo testei certo. tudo, falei, vamos lá. Mas vai dar tudo certo. Isso aí. Bom dia quem tá entrando. Vamos lá, então. Normalmente, Lu, o que que eu faço? Eu faço uma pequena apresentação de mim Tá. e depois eu vou pedir para você fazer uma apresentação sua. E aí a gente entra no nosso tema de hoje, que eu acho que ele aparentemente parece que é um tema mais geral e tal, mas eu acho que dá para a gente se aprofundar em algumas coisas, algumas questões relacionadas aos profissionais da área da saúde mesmo, né? Acho que dá para. Sim. Bom dia, Fernanda. Dá para a gente se aprofundar um pouquinho. Então, eu já vou começar, porque assim o nosso papo fica mais gostoso, né? Eu sou a Larissa, sou a responsável pela Escola Nogier no Brasil, sou a única representante do Dr. Rafael Nogier aqui e que é autorizada a dar o curso dele. E a gente tem lives aqui no canal de terças às 9 da noite e de sextas-feiras às 11 da manhã, geralmente, né? Eventualmente acontece alguma mudança, mas sempre é avisado com antecedência aqui no Instagram da escola. E por enquanto as nossas lives elas são temáticas. Eu sempre aviso também com antecedência quais temas vão ser tratados, até para que as pessoas, se quiserem fazer perguntas relacionadas e tal, possam se preparar. E o tema de hoje, que eu vou conversar com a Lu, com a Luciana, quais os profissionais da área da saúde que se beneficiariam, né? Eu escrevi podem porque é o que cabe, na verdade, né? Mas o que se beneficiariam em aprender a auriculoterapia clínica. Então, agora eu gostaria que a Luciana se apresentasse, falasse um pouquinho da sua experiência profissional, de onde, qual área você é formada, como foi sua experiência profissional inicial, como é que você chegou na auriculoterapia clínica e tudo isso. Vamos lá. Meu nome é Luciana, eu sou de formação farmacêutica e bioquímica e também sou acupunturista. Durante 6 anos, né, durante toda a minha formação, meu objetivo sempre foi buscar o atendimento em drogaria, fazer a dispensação de medicamentos, porque eu achava que era o último ponto entre toda aquela cadeia de descobrimento, desenvolvimento, você chegar com o medicamento para dispensar para o paciente, ali eu achava que aquilo ali era fundamental a pessoa saber o que que ela ia fazer com aquilo, né? Eu acompanhei muitos meus avós, então eu via que eles tomavam medicamento errado, aquela coisa de cortar medicamento com faca na tábua de carne, sabe? Aqueles absurdos. Falava, gente, isso não pode acontecer. Durante a faculdade eu falava, meu Deus do céu, eu acho que eu tomei tanto medicamento por tabela, né? Porque, imagina, Verdade, nunca pensei nisso. você corta na carne, vai lá, dá uma Aí vai lá, lavadinha. prepara. É E antigamente as tábuas verdade. eram de madeira, né? A madeira Ela absorve. absorve. Então você Nossa, nunca tinha pensa que. pensado nisso. Você imagina, a gente já deve ter tomado muita coisa sem saber. Muito. E aí eu pensava nisso, eu falava, eu quero realmente que as pessoas entendam que elas, né, que elas vão fazer com esse medicamento, qual a importância disso na vida delas. Então, eu escolhi a dispensação. Durante 6 anos eu tive uma drogaria e eu fazia atenção farmacêutica, eu gostava muito dessa parte de Você gostava, orientação. né, Lu? Você comentou. Adorava, adorava, adorava.
Só que isso, durante esse período, esses 6 anos, foi gerando uma frustração. Porque eu via, quando o paciente chega na farmácia com uma receita, tá gripado, torceu o pé, vai tomar um medicamento durante um período, isso é uma coisa. Quando o paciente chega na farmácia, aquele paciente idoso, polimedicamentoso, que às vezes toma 3 tipos de medicamento para hipertensão, toma mais um medicamento para diabetes, toma medicamento para depressão, toma aquilo, me gerava uma angústia que eu falava, meu Deus, a quantidade de interação de medicamentos que pode estar acontecendo, reações adversas no meio disso, efeito colateral. Será que é mais benefício? Porque dentro da farmacologia, dentro da medicina, a gente sempre avalia risco-benefício. Isso é o principal. Ah, tem risco? Tem, mas eu preciso ver o benefício. Então, aquilo começou a me gerar um mal-estar. Eu falava, mas poxa vida, será que tá fazendo bem mesmo? Será que... E isso foi um período, foi aumentando. Pacientes muito jovens usando medicamento controlado para hiperatividade. A gente sabe que o Brasil usa muito medicamento controlado para ansiedade, para sono, porque não dorme, insônia. E aí foi gerando um conflito dentro de mim. E nesse período aconteceu uma situação pessoal. E aí eu falei, bom, quer saber? Deve existir outras maneiras de atuar dentro da minha área, sem ser só o medicamento. Porque o farmacêutico, ele é treinado, ele se forma. A única ferramenta que ele tem é o medicamento. E não é que o farmacêutico indica. Hoje tem os OTCs, os medicamentos de venda livre, que você pode até indicar. Mas a nossa ferramenta é o medicamento. Qualquer outra área da área da saúde, fisioterapia, você vai atuar com os equipamentos, você vai fazer manobras manuais, enfermeiro, médico, todo mundo tem outras ferramentas. O farmacêutico não, é o medicamento. E aí eu falei, poxa vida, será que dentro desse meu universo não tem outra coisa que eu possa fazer? Que não seja só o medicamento? Até lembro da história que você conta do Dr. Paul Nogier, né? Que ele era engenheiro antes de ser médico e ele queria entender como podia tratar sem as moléculas, né? Sem os fármacos. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou vender a farmácia, 36 anos, vou chutar o balde, vou virar a vida... Sei lá o que eu vou fazer, mas eu quero tentar outra coisa. Aí a acupuntura sempre me atraiu. Sempre me interessei por acupuntura. Eu falei, vou fazer uma pós em acupuntura e vamos ver o que vai dar. Tudo bem. Só que eu falei, 2 anos de pós-graduação para poder atuar em alguma área? Não, pera, né? O que eu vou fazer? 2 anos sabático é muita coisa, né? Não vai dar. Vamos esperar. Aí nisso uma amiga me fala, ela pergunta, e aí, Lu, o que você vai fazer da vida, né? Falei, acho que eu vou vender, ou vou vender arte na praia, né? Ou eu vou fazer outra coisa. Aí eu falei, não, vou fazer uma pós em acupuntura e tal. Ela falou, Lu, você precisa conhecer uma amiga que eu tenho. Ela faz porque o pessoal confunde, né? A aurículo com a acupuntura de orelha, né? Com a chinesa. Ela faz uma acupuntura na orelha. É na orelha que ela faz. Mas ela usa um aparelhinho. E esse aparelhinho, ele apita. E aí ela vai lá e põe agulha. E é um negócio muito louco. Falei, gente, me dá o contato dessa sua amiga, eu preciso falar com ela. Bom, beleza. Aí eu entrei em contato com você falou, Luciana, vai ter um curso agora, semana que vem. É verdade, você entrou numa... Aí ela falou, e detalhe, você ainda tem uma sorte que o 2 vai ser no próximo mês. Eu falei, tá bom. Aí você me falou, não, 5, só que são 5 módulos. Eu falei, meu Deus, 5 módulos, vou demorar mais uma vida. Aí você falou, não, mas no primeiro você já começa a atuar. Falei, é o que a gente mais quer. Falei, então é agora, porque eu vou ficar esse período estudando acupuntura, já tenho essa técnica e vamos em frente. E aí cheguei lá, sentei na cadeirinha, você começou a falar sobre aurículo, e aí começou aquela, né, porque a aurículo é outro universo, você não tem nada a ver com a medicina chinesa, né, que você frisa tanto. Aí você começou a falar sistema nervoso central, simpático, parasimpático, funciona assim, né? Feixe espinotalâmico. Eu falei, meu Deus, eu adoro isso, né? Fisiologia pura. Eu tô em casa. E aí me apaixonei pela técnica, né? Na primeira
Primeira aula, A primeira aula. eu quero fazer isso também. Eu acho que isso é uma ferramenta importantíssima para a gente atuar dentro da área da saúde, dentro daquilo que a gente espera que todo profissional da área da saúde tenha o conceito de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o principal objetivo. A gente sabe que tem coisas que às vezes não vai ter cura, mas vai ter uma qualidade de vida melhor, né? E aí você vai tendo ferramentas para você fazer isso acontecer. E o mais interessante da aurícula é que ela só melhora, né? Quando você tem o primeiro módulo, você já tem, naquilo que fala, o doutor Rafael Nogueira ele fala, você já está 90%, você vai resolver ali. Mas quando você evolui para, né, quando você vai evoluindo no conhecimento, você vai percebendo o quanto que ela é uma técnica muito interessante, né, para você tratar. A gente não faz diagnóstico, a gente observa algumas coisas e coloca isso para o paciente procurar uma orientação médica, e isso é muito importante. E aí, quando o paciente volta com o resultado, você fala, poxa vida, como pode uma orelha, Um pedacinho, né? Ser contar tão dedo tanta duro, coisa? né? Ser tão dedo duro. Às vezes eu até brinco, a pessoa não me fala nada. E aí, tudo bem? Tá tudo bem, Lu. Tá assim, às vezes tem uma dor e tal, mas ela não me conta muita coisa, né? Tá tudo bem, não tem problema, a orelha vai falar mesmo, então tá tudo Exatamente. certo, vamos em frente. E foi isso. E Foi quando a assim, minha pessoa ainda trajetória. fala, como é que você sabe, né? Tipo, nossa, agora que você falou, então É, agora realmente a semana passada aconteceu isso é muito legal é. isso, né? Acontece às vezes, por exemplo, de aparecer pontos do útero, a pessoa já tirou o útero e tem lá, né, uma memória do ponto. É fantástico, porque você tem uma. Você vai Na tendo verdade, coisas. o ponto, né? Eu acho que você colocou uma questão bastante importante, assim, que eu acho que uma das essências da auriculoterapia francesa, né, da técnica, da metodologia que eu ensino, baseada no que o Dr. Rafael acredita ser o melhor, né? Ela exige com que o profissional ele seja um bom leitor, né? Então, tá tudo escrito ali, tá tudo. Você só não conseguiu saber mais porque talvez você ignore no sentido bom, né? Não no sentido bom, no sentido assim, não porque você quer. Você ignora ainda o que é que mais poderia fazer de associações informativas. Mas tem tudo, né? Tá tudo escrito ali, né? Tá. Inscrito e escrito ali. Então é realmente apaixonante, porque quanto mais você vai aprofundando, mais vai abrindo, né, esse mundo, e você vai vendo o quanto você poderia e pode, né, ajudar esse paciente em vários setores da área da saúde dele, né? Então, desde uma resolução de dor, simplesmente, até mudanças drásticas em conceitos de vida, quando a gente entra nas questões de lateralidade, né? Você vai ajudar a pessoa até a entender por que ela tem dificuldade de relacionamento, por exemplo, né? Então, realmente vai amplificando. Mas dentro das coisas que você falou, muita coisa me chamou a atenção, Lu. Uma coisa que eu nunca tinha feito a relação é que quando você começou o curso, né, a formação comigo, você também tinha acabado de entrar na pós de acupuntura, né? Então, na verdade, você não tinha tantas influências, né? Não. Você entrou meio que ao mesmo tempo nas duas coisas, não foi isso? Sim. Tanto é que eu nem fiz a aurículo chinesa. Eu não, porque na minha grade não era obrigatório na grade, ela estava fora. Eu não fiz. Entendi. Então, isso que eu ia perguntar para você. Como é que foi? Você, como é que foi isso para você? Assim, conforme você foi evoluindo na medicina chinesa, como é que foi essa correlação em paralelo, assim? Porque assim, na formação. Como é que eu posso falar isso, né? Sem. A minha formação, ela pega muito a parte. Eu preciso entender de anatomia, fisiologia, mas eu preciso entender de fisiologia para que eu
para que eu entenda como o medicamento vai funcionar, para que eu entenda que um efeito colateral, uma reação adversa, uma interação medicamentosa, tudo isso. Então a fisiologia sempre me apaixonar, eu sempre fui apaixonada pela fisiologia. E a medicina chinesa, ela entra com outros conceitos de energia, espiritualidade, né? Corpo, mente, espírito, em harmonia. Isso para mim é fantástico, também eu adoro isso. Mas a aurículo em si, quando ela vem com essa pegada de ciência, né? Você vem com informações sólidas, olha, assim, porque a inervação da orelha, passa uma inervação na orelha, isso vai agir no sistema nervoso central, isso desencadeia uma cadeia de acontecimentos. Então, para mim, era muito fácil entender fisiologicamente como a aurículo funciona. E o que você falou é importante, eu não tinha Vícios, né? Não tinha, porque depois eu fui pegando, e eu tive muita sorte também que o meu professor de acupuntura, ele é um cara inteligentíssimo, que ele sempre colocou a acupuntura e ele mostrava fisiologicamente o que acontecia. Ah, que legal. Então ele não ficava naquela coisa. Lógico, ele entrava na parte energética muito fortemente, mas antes ele colocava pra gente o que fisiologicamente acontece. E aí ia de encontro com o que a aurículo me falava. Então eu falava, poxa vida, Que tá legal. tudo caminhando. E aí pra mim a aurículo não foi obrigatória. Eu teria que fazer um curso à parte. Tá. Eu não fiz. Eu não fiz porque eu falei assim, eu não vou trabalhar com as duas técnicas, primeiro. Já te satisfez o que você aprendeu, né? Eu vou me confundir, talvez, e aí vai ficar gerando conflito. Então, peraí, se eu acredito que a aurículo realmente... E eu vi os resultados, porque desde o início quando você começa a fazer aurículo, você começa a ver coisas que às vezes são até surpreendentes, você começa a acreditar mais na técnica, porque teoria é uma coisa, prática é outra. E aí, na prática, eu ia percebendo o que acontecia, eu falei, para mim tá bom. E fui associando depois, as pessoas às vezes falam assim, eu só comecei a trabalhar com acupuntura quando eu me formei. Eu não, em nenhum momento eu punturava meus pacientes sendo estudante de acupuntura. Isso eu não fiz. É raro isso. Não fiz, não. Nos meus pacientes, não. Eu podia fazer em mim. A minha cobaia era eu mesma. Mas eu não fazia, porque eu tinha todos os receios, né? De repente estar fazendo algo que eu não dominava. Então eu preciso ter essa necessidade. Eu tenho essa necessidade de entender o que eu estou fazendo. Por que eu punturei um ponto? Por que eu coloquei a agulha naquele ponto? Eu preciso entender. E aí eu só fiz isso. Você queria ter um pouco mais de segurança, né? Assim. Eu não vou usar um paciente meu como cobaia. Eu vou fazer aquilo que eu sei o que eu estou fazendo. É que existe um momento, quando você está falando de uma formação mais longa, como normalmente é, né? Da medicina chinesa, existe um momento de ambulatório, existe um momento onde você vai ter a oportunidade de praticar. No ambulatório, né? Sim. No ambulatório, sim, eu tinha um professor, eu tinha todo um respaldo. Quando eu atendia, não. No consultório. Mas você sabe que você está me falando uma coisa e está associando um pouco com o que eu conversei com a Bruna na semana passada, mas em outro ponto de vista, em outro ângulo, que você vem, é muito legal isso, você vem de um mundo que é o final é o final da lesão, vamos dizer assim. Então você veio, por exemplo, como você falou no começo, você veio da farmácia e você estava no seu balcão com o paciente depois que ele já tinha sido diagnosticado, recebido o resultado de exame e realmente era uma lesão. Porque eu venho falando aqui quais são as partes da linha da saúde, né? A gente tem uma linha preventiva, a gente tem uma assistência, que hoje, né, o Sistema Único de Saúde é quem baseia a formação. Não sei se as pessoas têm noção disso, né? Mas nós, profissionais da área da saúde, a nossa colocação em cada ação, ela é baseada na constituição do Sistema Único de Saúde, que ele é baseado em assistência básica, média e final e avançada, cada um dá um nome. Tem gente que chama de assistência primária, secundária e terciária, né? Então, cada profissional da área da saúde, ele tem uma ação em uma ou mais dessas três áreas, dessas três
ações, né, que o paciente vai receber. E você, dentro da farmácia, você estava lá com o paciente que já passou por todas essas áreas e está num momento, entre aspas, final da resolução, né? Então, ele já passou por um médico, muito provavelmente, ele já fez exames clínicos e tudo mais, ele já recebeu o diagnóstico e aí ele está lá no seu balcão para poder... Estava, né? No seu balcão para poder receber a medicação. Então, você tinha um contato muito maior com essa resultante final. E isso te traz, eu acho que como marca, né, que todas as ações de um profissional da saúde vai ter uma repercussão, né? Por isso que você veio com essa leitura de um pouco mais de segurança, que é diferente de vários outros profissionais que vêm com uma busca, por exemplo, de uma técnica natural, como é a auriculoterapia, e que vem com aquela sensação de que o natural não se corre risco, né? Então, eu estou fazendo um negócio natural aqui que não vai trazer repercussão se eu errar. Por isso que as pessoas, quando começam a fazer algumas formações, elas são um pouco atrevidas até, né? Às vezes está no primeiro módulo, na primeira aula, ela já chega em casa querendo colocar coisa na família, e se ela já tem uma clínica, ela já começa a associar algumas coisas e tudo mais. Isso principalmente dentro da medicina chinesa, né? Agora, na formação da auriculoterapia, quando eu comecei a idealizar a estrutura do curso presencial, né, que ele era na época, e eu fiz essa formatação junto com o Dr. Rafael Noguet, uma das coisas que eu coloquei para ele era o seguinte: eu quero que o meu aluno saia do primeiro módulo atuando. Porque eu quero que os módulos subsequentes, eles venham com um aluno crítico. Eu quero que o aluno chegue com uma base de ação. Tipo assim, olha, eu já fiz isso, 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 e agora eu estou com dúvida aquilo, porque isso que vai fazer enriquecer. Se eu deixar ele parado desde o módulo 1, eu não vou fazer com que ele fomente e com que ele aproveite a oportunidade que eu estou dando. Porque eu não vou ficar a vida inteira guiando ele pela mão. Então, eu quero que ele venha já com uma base forte de aproveitamento. E para isso, ele tem que estar na prática, ele tem que estar atuando e tudo mais. Por isso que, quando eu falei, não, senhora, no domingo, na segunda-feira, eu quero ver você colocando e tratando alguém, né? Para você ter essa experiência. E é tão engraçado que até o Noguet, até hoje, acho que hoje ele já se acostumou, mas nos primeiros módulos, nas primeiras vezes que ele veio para lidar com a turma de vocês até, né, módulo 2, módulo 3, e às vezes acontecia de eu ter resultantes de módulo 1 ou coisas assim, eu falava, olha, a gente precisa falar sobre tal coisa, tal, mas como é que eles já sabem disso? Porque está no módulo 1. Não, mas por que, por exemplo, ele fala, por que frequência está no módulo 1? Aí eu falo, você não lembra? Eu coloquei no módulo 1 para que eles já começassem a trabalhar, mesmo que intuitivamente, nem que ele não consegue dominar tudo, pelo menos ele já consegue. Ele olhava para mim, tipo, você é fogo mesmo. Ele não lembrava até, porque como ele dá, né, muitos cursos, ele às vezes se confundia, ele falava, por que eles já sabem mesmo disso? Porque eu queria que eles já saíssem com uma base forte, né? Então, eu acho que é interessante essa leitura que você coloca, que os farmacêuticos trazem isso, né? E eu acho interessante também o cuidado que você sempre teve com relação a essa parte de reações adversas. Nossa, e eu lembro, desde o começo, desde o módulo 1, o quanto você tinha interesse por essa questão dos polimedicamentosos. Né? Porque me assustava, Lari, ver... Quando você pega uma receita e você vê que um paciente está tomando 3 medicamentos para hipertensão, por exemplo, por uma causa só, para mim já acendia uma, sabe, a luzinha amarela. Falar, será que... Por que um medicamento não está dando conta? Por que 3, né? E aí existe realmente uma... E no Brasil, infelizmente, a gente não tem... Eu acho que isso deveria ser uma regra dentro do SUS,
você ter um cadastro lá do paciente para ver o que ele toma, porque às vezes a gente tem duas realidades, quem é atendido pelo SUS e quem é atendido por um médico particular. O médico particular vai lá, faz um cadastro, fala, o fulano toma remédio para hipertensão, para diabetes, para isso, para colesterol, para várias coisas. No SUS, às vezes o médico não tem tempo de perguntar. Não é porque ele não quer, não é porque ele está fazendo um mau trabalho, é porque ele tem 100 pessoas para atender. E aí a pessoa chega lá... também entra o nível cultural, né, socioeconômico cultural da clientela. E a questão econômica não tem nada a ver mesmo, tem a ver com a parte cultural, de aprendizado de vida e tudo mais, né? Porque se você tá... Os pacientes, às vezes, a gente não pode só colocar isso com relação aos médicos. Os pacientes, eles às vezes não têm essa ciência de que um remédio para a dor do joelho que ele está tomando pode ter influência com o remédio que ele está tomando para dormir, por exemplo, né? Tô dando... Então, às vezes, se ele está voltando no médico que cuida da insônia dele, ele não fala que recentemente ele começou a tomar mais esse medicamento, né? E não guarda nomes. Não guarda não tem de nome. Aí, lá na farmácia, por exemplo, o paciente chegava e falava assim, eu quero aquele comprimido rosinha. O rosinha. Fala, mas eu não sou, né? O meu raio-x não chega lá na caixinha para ver qual que é rosa, qual que é branco. Então, isso é muito importante. E quando você trata com aurículo um paciente, em nenhum momento a gente tem a intenção de melhorar a qualidade de vida. Pode ser que esse paciente, sendo tratado, ele vá regredir, ele vai evoluir de uma maneira positiva, que ele possa diminuir a quantidade de medicamentos que ele toma. Isso já aconteceu, eu já vi acontecer com pacientes meus. Ah, Lu, então você tira medicamento? De jeito nenhum. Eu não faço nada, entendeu? A gente reforça bem isso. Isso é muito importante. Porque aí acompanhando, vai ver que não precisa às vezes de 3 medicamentos para hipertensão. Porque o problema que estava originando a hipertensão era um problema emocional. E tratando esse problema emocional, a pessoa vai adquirindo um equilíbrio e aí ela vai tendo essa possibilidade de diminuir o medicamento. Ótimo para ela, porque eu estou preservando o fígado, eu estou preservando o rim, eu estou preservando todo o organismo dela que tem que metabolizar aquele por para fora. E fora que, dentro disso, né, a gente consegue, com recursos, com ferramentas da metodologia da auriculoterapia, entender, inclusive, dentro da fala do paciente, se eu tiver a oportunidade de conversar com ele, estando ele posicionado já, e eu segurando, por exemplo, né, o pulso dele para eu analisar o sinal vascular, a partir do que ele está falando, eu consigo entender o que é que me chama mais atenção dentro da fala dele, que pode me dar pistas da origem daquilo que ele está vivendo, né? Sim. E que isso que é a questão do direcionamento, né? Que o diagnóstico na auriculoterapia pode ajudar. Então, eu nunca vou falar para o meu paciente um diagnóstico final, porque eu não tá dentro disso. Mas eu consigo muito bem ou resolver, né? Se for o caso, alguma questão dentro do que me for aparecendo, mas também direcioná-lo adequadamente aos profissionais da área da saúde que pode ajudá-lo mais ou conjuntamente comigo, né? Então, sim, isso é bem muito importante. E você vai melhorar todo o funcionamento daquele organismo, porque eu não estou mais tendo que tomar 10 medicamentos por dia. Então, o meu organismo vai ter que metabolizar muito menos medicamento. E isso melhora toda essa cadeia, né? Com certeza. Mas agora, fazendo a pergunta direta para você, qual é a sua opinião com relação à auriculoterapia clínica, que é essa metodologia do Dr. Rafael Noguer, ser direcionada para profissionais graduados na área da saúde? Você que caminhou paralelamente com as duas vertentes, como é que você sente isso? Lari, para mim é fundamental. Porque você imagina, o que você falou, dentro do módulo 1, você já entra colocando vários fundamentos, você já sai falando do sistema nervoso central, feixe espinotalâmico, como é que funciona, quando você coloca uma agulha, o que você está estimulando. Você imagina, pra gente que é da área da saúde, muitas vezes eu tenho que voltar e consultar alguma coisa. Opa, o que o córtex pré-frontal faz mesmo? É a hipófise, né? Controla a cadeia de hormônio. Então, assim,
eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Você está falando de, né, sistema nervoso central, uma coisa extremamente complexa. Quando você entra na parte embriológica de falar, olha, tal ponto está em tal lugar porque foi desenvolvido dentro daquele folheto embriológico. Para a gente que é da área da saúde, muitas vezes a gente tem que voltar lá nos livros e dar uma olhada, a pessoa não vai entender nada. E ela vai fazer um aurículo medíocre, ela vai executar uma técnica de uma maneira, às vezes, errada, porque a gente sabe que quando a gente vai evoluindo, você já falou disso em alguma live, a orelha tem muitos pontos, a orelha tá muda. Aí você precisa entender por que que tá aparecendo tanto ponto. De repente eles têm correlação, eu vou lá, diminuo a intensidade do aparelho, aí eu vou pegar o ponto certo. Ah, então peraí, a origem do que está acontecendo, do sintoma, pode tá aqui, não tá lá. Então, não é aleatório. Ah, então o aparelho me falha, eu coloco a agulha e pronto, o paciente sai Também não feliz, é eu tão também. simples assim, né? De jeito nenhum, não As é. pessoas sempre tentam achar a simplicidade, e a simplicidade ela não tá na facilidade, né? As pessoas às Não. vezes associam simples com fácil e prático, e não é bem isso. O simples é o mínimo ótimo necessário para resolver aquela questão, né? Às vezes eu vejo gente comentando, até como paciente, nossa, eu fui no fulano, ele encheu minha orelha de ponta. Eu falo, não sabe o que está fazendo. Porque se você sabe o que você está fazendo, você vai procurar ao máximo a razão pela qual a pessoa está tendo determinado sintoma, o mais justo possível, o alvo mais perfeito possível, para que você use menos recursos. Você quer me deixar desapontada comigo, é uma situação que eu vejo que eu tenho que colocar mais agulha do que eu estava querendo. E eu estou vendo que o que está surgindo ali são pontos importantes e eu ainda não estou conseguindo, às vezes isso numa sessão inicial, eu ainda não estou conseguindo achar aquela coisa que você fala, agora sim eu entendi a linha do que está acontecendo, né? E às vezes aparecem alguns pontos que você não pode deixar passar, que você sabe que vai melhorar sintomas paralelos que o paciente está falando, né? Então, eu também me desaponto comigo mesma, né? Lógico. Mas eu sei o que eu estou procurando, né? Agora, quando vem aqueles pacientes que não, parece que não tem nem espaço na orelha para colocar nada, porque encheram de adesivo, de semente, de sei lá eu o quê, você fala, meu, não sabe o que está fazendo, ou aprendeu muito raso, né? Muito superficialmente, né? É aquela história, eu vou atirar para todo lado e em algum lugar vai pegar, né? Ah, mas com certeza. Quando você vê aquelas orelhas cheias de coisa e a pessoa fala, nossa, eu melhorei. Eu falo, mas é óbvio. Ou melhorou, deu curto-circuito, né? Porque... Exatamente. Agora vamos ver quanto tempo vai durar. Né? Porque melhorar durante 2, 3 dias não é resolução, não é... Né? Não é, se você não trouxe um ponto de mudança física, de mudança mesmo para aquele paciente, você está fazendo coisas paliativas, né? Que a medicação faz muito bem também. Sim, mas trata sintoma, não trata causa. Exatamente. Né? O medicamento sempre e assim, a gente não pode negar o benefício do medicamento. Porque na história da e o medicina... momento de ação dele. Esse que é o ponto que eu estou batendo aqui de leve, e vai chegar um momento... Eu estou vendo cada vez mais, é interessante isso, sabe, Lu, que você está me colocando, e eu estou vendo porque, assim, lógico que eu estou num momento, já estou falando isso já, e eu não tenho realmente a data fixa ainda, mas eu estou num momento de transição para o online, né? E eu tô vendo quanto é necessário, não é simples, não é uma coisa assim, ah, beleza, vou lá, vou dar aula online e acabou. Não, porque existe toda uma transição, todo um preparo, e eu vou vendo o quanto que tem algumas coisas que eu vou ter que acrescentar. Por exemplo, esse conceito de onde é o seu momento como auriculoterapeuta. Qual é o seu momento, né? A gente consegue atender na prevenção? Consegue. Consegue atender na fase intermediária? Consegue. Consegue atender na terciária? Consegue. Mas onde é que a gente realmente... onde em cada fase, a gente vai estar nas 3, né? Mas onde a gente... qual é o nosso papel em cada uma das fases? E não deixar de ignorar que determinada fase exige a ação medicamentosa mais até do que eu.
Então, é nesse momento que eu entro como complemento. Tem momentos da área da saúde, tem momentos da saúde daquele paciente, daquela patologia, que eu sou o protagonista principal. Eu sei, nesse momento eu sou o protagonista principal. Se eu não der conta aqui, eu tô perdendo uma bolada, tô perdendo de fazer gol, tô fazendo besteira. Agora, tem um determinado momento que eu sou coadjuvante e eu tenho que saber quem é a ajuda que precisa, quem é, né, o profissional que é o protagonista. Eu não sou protagonista nessa hora e eu tenho que saber quem é e encaminhar. Eu dei um exemplo na live passada com a Bruna, por exemplo, de entrada dentária, quando eu detecto que o paciente não foi no dentista. Eu não sou mais o protagonista. Se você está com um problema na entrada dentária e eu faço uma pergunta para o paciente de que ele faz 5 anos que ele não aparece no dentista, por exemplo, eu não sou mais protagonista nessa história. O protagonista é o dentista. Ele tem que ir no dentista e resolver organicamente aquela situação que possa estar acontecendo com ele. E aí eu volto, aí depois que ele resolveu e ele volta para mim, eu passo a ser o protagonista daí. Né? Então, esse conhecimento de onde é que eu tenho obrigação de dar resultado, onde é que eu tenho obrigação de encaminhamento, isso tudo é uma estrutura importante que precisa ser dada, né? E eu vejo que faz falta. Não, é importante reconhecer. É importante reconhecer que você faz parte de uma cadeia. Você não é a única pessoa que vai resolver tudo. E é muito importante diagnóstico para tratamento. Exatamente. Isso é fundamental, porque assim, às vezes a gente vê na aurículo, a orelha sinaliza pra gente que quando a gente detecta um ponto, a gente está detectando uma disfunção orgânica. E isso te faz entender que ali está acontecendo algum... E às vezes, o que é muito interessante na aurícula é que às vezes aquele processo está muito inicial, né? Às vezes ele está querendo começar e ela já te fala, olha, aqui já tem alguma coisa. E às vezes a pessoa vai no médico e nem identifica. Exato. Pode acontecer. Então você tem que... E isso já aconteceu comigo, de paciente falar, olha, dá uma olhadinha nesse... né? Procura um médico, porque aquele ponto está toda vez que eu faço aurículo na pessoa, está me falando alguma coisa. Então, tudo isso é muito importante a gente entender para que aconteça o objetivo maior, que é melhorar a saúde do nosso paciente. O objetivo é esse. A gente tem que ter isso como foco, tem que ter isso como objetivo. E não querer fazer mais do que aquilo que a gente peca no começo, porque a gente acha que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Você falou isso com a Bruna, né? Você até contou a história da moça grega. A gente às vezes faz isso no começo, porque a sua ansiedade, tanta de ajudar, de fazer alguma coisa, que às vezes você faz muita coisa ao mesmo tempo e o corpo, para entender tudo aquilo, demora. Então... Mas... tocou o meu telefone. Você está colocando uma questão que é o outro extremo do nosso posicionamento profissional, né? Que é aquela sensação eu tenho que dar conta, eu não posso pedir ajuda, né? Se eu pedir ajuda, eu vou estar inconscientemente, às vezes, até a pessoa coloca como um atestado de incompetência, né? Se eu encaminhar, se eu falar para esse paciente agora ir para um psicólogo ou ir para um outro profissional, eu vou estar falando para ele que o meu escopo, a minha metodologia, minhas ferramentas não são suficientes. Eu não sou o suficiente, né? A pessoa já se coloca como isso. E não é verdade. Né? Não é mesmo verdade. Muito pelo contrário. Se você, com esse olhar, você está encurtando a trajetória do paciente, esse é o objetivo, né? Eu lembro que eu tratei isso faz um tempo já. Nossa, isso faz um bom tempo. Eu tratei uma moça com síndrome do pânico. Mas foi bem precoce. Ela era uma pessoa bem... Ela tinha um autoconhecimento interessante, estava acontecendo alguns fatores da vida dela pessoal, alguns problemas de relacionamento, algumas questões, e ela teve uma crise de síndrome do pânico. Foi diagnosticada e tudo, e depois dessa única crise, ela veio comigo. E eu tratei, né? Depois que eu tratei, na semana seguinte, ela teve só uma ameaça
sabe? Que é que nem enxaqueca, né? Você tem aquela aura, aquela ameaça, mas não se concretizou. E nunca mais ela teve. E eu lembro que eu falava para ela, né? O nome dela era Cristina. Eu falava para ela, Cris, você tá de alta? Ela, não, eu gosto. Eu falava, mas Cris, você tá vindo aqui, às vezes... Não tem problema, Lisa, não tem, porque... Sabe o que acontece? Eu me sinto muito mais relaxada, eu tô de boa e tal, então deixa eu. Eu falei, tá bom, mas esteja ciente que você tá vindo aqui por outras questões, tal. Não, sim, tudo bem. Mas aí ela falava assim para mim, na sessão, né? Na terceira, na quarta sessão, ela falava assim para mim, sabe o que tá me pegando agora? Eu queria entender por que eu tive a síndrome do pânico. Porque eu sou uma pessoa super autoconsciente, eu medito. E isso, gente, ela falava, eu tô falando de coisa de 6, 7 anos atrás, né? Então, não é? Hoje em dia, qualquer lugar que você abre, tá falando de meditação, né? Ela não era dessa... não era desse meio, mas ela era profissional da área executiva, não tinha nada da área da saúde e tal, mas ela tinha realmente essa tendência um pouco mais voltada para um autoconhecimento, né? E ela falava, então agora o que está me incomodando é que eu não entendo por que eu sou sempre muito centrada, sempre procurei tal, por que eu tive isso? Falei, sabe onde você precisa ir? Uma psicóloga. Não sou eu que vou te dar essa resposta. Não sou eu que vou te ajudar com isso. Se você está fazendo perguntas que o seu corpo não está te respondendo, porque eu, como fisioterapeuta, te ajudo através do seu corpo. Então, agora, você precisa ir para uma psicóloga. Se você quiser, eu te indico, tal. Eu indiquei uma profissional que eu gosto muito, até de Sorocaba, que na época era de Sorocaba. E foi excelente. Foi excelente o resultado. Ou seja, ela veio para mim na hora certa. Então, ela teve uma crise real mesmo, uma segunda ameaça, nunca mais teve nada. Ou seja, um mês depois ela estava em tratamento terapêutico, psicológico. E nas sessões que ela veio, porque ela, como eu disse, ficou fã, né? Gostou. Nas sessões que ela veio seguinte, ela falava para mim, Larissa, eu estou me sentindo super segura, eu realmente agora me sinto curada, eu entendi qual foi o processo que me levou naquilo, e eu tô de boa. Então, assim, quando você ouviu falar, é raro, você ouviu falar uma paciente de síndrome do pânico, não entrar com um aspecto medicamentoso, não ter a necessidade, porque a precocidade e a associação terapêutica levou ela para uma conclusão rápida, né? Das razões, não que isso seja sempre assim, mas nesse caso, as razões emocionais que levaram ela a entrar nesse tipo de looping, né? E é importante entender porque o medicamento, ele sempre tem, você tem um tempo para tomar até ele estabilizar e você ter o resultado. Tem medicamentos que demoram até um mês para a pessoa começar a sentir os benefícios do medicamento. E para tirar esse medicamento também leva um tempo. Não é amanhã parei de tomar o medicamento. Que é um erro muito grande também. As pessoas fazem isso, então precisa tomar muito esse cuidado. O medicamento é uma coisa que você tá colocando, o organismo está funcionando de uma forma, você vai lá, coloca ele, e isso vai gerar vários processos. Então, não é assim, hoje existe, né, principalmente no Brasil, mas existe essa coisa, hoje eu tô sem dormir, vou tomar um remédio que meu amigo me deu. Meu amigo, gente, eu ouço um negócio desse, não tem paciente que fala o seguinte, então, eu tô saindo de férias, eu vou viajar de avião, e eu não gosto muito de viajar de avião, então o meu pai, ele toma, como é o nome do mais famoso para dormir? Toma Rivotril. Mas não é Lorax. Meu pai toma Lorax, eu vou levar um comprimidinho dele para eu dormir no avião. Eu fico doente com isso. Eu falo, não pode. Não, mas é só metadinha. É só para dar aquela relaxadinha. Eu falo, você não tem noção da repercussão que isso traz no seu sistema nervoso central. Pois é. E o brasileiro, ele é campeão de fazer isso. Adora trocar medicamento. Me dá isso. O que você tá tomando aí? Deixa eu tomar também. Então, mas a consciência que a gente tem como profissional da área da saúde, disso, de que é importante, inclusive, que primeiro, a gente precisa parar também um pouco de ter ojeriza de medicação. A medicação, o grande problema dela é quando ela é mal aplicada. Exatamente. Na hora errada,
em excesso, dependentemente, né? Tipo assim, a pessoa que passa a ficar dependente, isso não é legal. Mas ela tem um momento correto de entrar e ela tem um momento correto de sair. E quando a gente tem consciência disso, a gente tem o direito profissional de conversar com o responsável dessa medicação, que é o médico. Então, você tem que ter uma Exatamente. estrutura de conhecimento do seu papel, do que você está fazendo e tudo mais, para você não ter problema de pegar um telefone e falar, ô, doutor fulano, eu sou a auriculoterapeuta, por exemplo, da sua paciente XYZ, e está acontecendo um processo assim, eu queria estudar com você um meio de ou diminuir dosagem, ou de você reavaliar a questão dela, que eu acho que já está na hora. E aí você pode até trocar figurinha com relação a várias questões, né? Que Isso é pode muito estar importante. acontecendo. Isso é super É. importante a gente ter essa segurança, né? E quanto mais nós, profissionais, estamos em contato entre nós, o paciente ele vai se beneficiar muito. Eu, graças a Deus, na minha história de vida, eu tenho muito orgulho de falar que, assim, eu sempre trabalhei em equipe multidisciplinar. Isso Eu é fundamental. nunca deixei de trabalhar em equipe multidisciplinar. E são equipes que eu admiro muito e que, mesmo as que eu não estou atuando mais, eu continuo com contato até hoje. Né? E equipe multidisciplinar de grande porte, assim, clínicas onde tem médicos, dentistas, fonos, TOs, enfermeiras, tudo junto. Né? Porque quem se beneficia de saber cada um saber o seu lugar é o próprio paciente. Isso é Né? fundamental. E ainda bem que isso está ainda caminhando, começando no Brasil, mas isso é muito importante. Você entender que cada um é um pedacinho desse processo e que o objetivo é o bem-estar do paciente. E que o medicamento não é um fantasma, não é ruim, ele vai ser necessário em vários momentos, mas o uso abusivo, sim, é ruim. Exato. E O aí você. abusivo, o uso sem conhecimento, né? Aquelas necessidades que às vezes o paciente tem de resolver imediatamente sem nem saber o que é, né? Então, por isso que eu falo, quando o paciente chega com alguma sintomatologia sem o mínimo diagnóstico, a primeira coisa que ele tem que ter é receber um diagnóstico. A gente tem que entender que, como direito de cidadão, né, a gente tem um direito de diagnóstico, direito do paciente. Quando você ultrapassa essa barreira, se você não é médico, você está tirando esse direito dele. Né? Então, esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter. Buscar a causa sempre, né? Porque às vezes uma causa desencadeia vários sintomas. Se for dar um medicamento para cada sintoma sem entender a causa, daqui a pouco a pessoa está tomando um monte de medicamento e não está na causa. Exato. Então isso é Tá só fundamental. tapando buracos e apagando foguinhos E enquanto a vai ter fogueira está problema. correndo na floresta inteira, né? É isso aí. Estamos quase acabando, hein, Lu? Olha Ô, só como louco, é passou rápido rápido. assim? Rápido assim. Muito Sabe o que eu rápido. queria falar rapidinho? Que eu acho que como o tema era esse, acho que vale a pena a gente fechar com isso. Que assim, eu até dei uma olhada, porque isso vai mudando de tempos em tempos, né? Quantas profissões novas existem hoje em dia na área da saúde baseada no MEC. Não sei se você deu uma olhada, Lu, mas assim, a gente tem as tradicionais, né? Como medicina, fisioterapia, farmácia, como você psicologia, terapia ocupacional, mas tem nutrição, né, dentista, odontologia no caso, enfermagem, que eu não falei ainda, educação física, já cansei de falar, tenho vários profissionais que estudaram comigo que são professores de educação física, excelentes profissionais. A auriculoterapia tem uma ação bem interessante na performance, inclusive, né? E ela até já... Eu vou trazer a Marjorie de novo para conversar comigo, que ela trabalha com pilates super forte, ela tem uma ação super interessante junto e tudo mais, mas tem algumas outras profissões interessantes. Lu, não sei se você já tinha ouvido falar, tem uma faculdade hoje em dia de saúde coletiva. Não, é Também não interessante. sabia? Eu achei super Interessante. interessante. Não conhecia. Hoje a gente já tem, isso já é um pouco mais antigo, tem naturologia, a Tá. gente tem
quiropraxia, que já está em nível de graduação, né? Eu acho que até aqui em São Paulo tem uma e eu acho que outra é em Santa Catarina, a faculdade. Eu já tive aluno, inclusive. Temos faculdades de gerontologia especificamente, fonoaudiologia, acho que eu não tinha falado ainda. E aí a gente tem algumas outras profissões que são da área da saúde e que tem uma ação um pouco mais de licenciatura, mas que tem uma base suficiente também de conhecimento, como por exemplo, a biomedicina, a própria biologia, e tem faculdade de ciências biológicas, e tem faculdade de ciências da saúde. Olha, bonito, bonito. O nome é bonito. O nome é bonito, Faculdade de Ciências da Saúde. Então, você vê, existe também, hoje em dia no Brasil, um nível tecnológico, né? Que são faculdades de 2 ou 3 anos, que aí entra um pouco mais aquela linha da estética, né? Cosmetologia, estética, hoje em dia tem faculdade que são tecnólogos, né? Mas são que tem aí de 2 a 3 anos. Então, você vê que tem bastante gente, bastante área onde a auriculoterapia poderia entrar com muito sucesso aí, com complemento, com muito benefício, né, para esse profissional. E é isso. Eu costumo falar que a aurícula é uma técnica muito bonita para ficar na mão de poucos, né? Ela precisa ser difundida, ela tem isso é uma grande verdade, esse é um dos meus grandes objetivos, mas eu acho que, assim, você consegue reconhecer isso hoje pelo aprofundamento e pelo convívio que você teve com profissionais, com grandes pensadores, né, da auriculoterapia, que foi a grande oportunidade que eu acho que a sua turma, principalmente, viveu, né? E aí, quando eu converso, e recentemente aconteceu isso, dentro de uma equipe que eu trabalho, surgiu algumas dúvidas com relação até furo na orelha de bebê, que é sempre um papo complicado, né? E eu coloquei alguns pontos de vista, né? Coloquei alguns pontos de vista sobre isso, e eu vi o quanto aqueles profissionais não tinham conhecimento do que eu estava falando. E isso é uma parte complicada da história. Por isso que eu tenho muito trabalho a fazer. E todos nós, né, todos vocês, principalmente os primeiros formados, aí, os pioneiros, porque mesmo dentro da minha escola e dentro dessas turmas ainda iniciais que virão, nós ainda somos pioneiros. Se você for considerar o tamanho do Brasil e a quantidade de profissionais que conseguiram se aprofundar na auriculoterapia francesa, e, assim, da forma que ela é dada na França, a gente ainda é muito pioneiro. Eu vou ter muita turma ainda que vai ser considerada pioneira. Tem muito que estudar. Tem um papel educacional muito importante. Muito importante. Porque o problema não é a briga aqui, porque nem é uma briga. Eu não estou querendo provar quem é melhor. Isso não existe. Cada um tem o seu papel, eu acabei de falar. Mas existe a auriculoterapia chinesa, qual que é melhor? Eu não estou falando quem é melhor ou pior. O que eu estou falando é uma falta de conhecimento prévio. Porque para você julgar, você tem que conhecer. E a grande maioria das pessoas que falam de auriculoterapia no Brasil hoje não conhece o lado francês profundamente. Conhece superficialmente, né? E aí não dá para julgar. Você não conhece. Como é que você vai julgar, né? Então, existe realmente uma necessidade educacional aqui. E eu espero contribuir muito com isso. É um caminho bonito de se traçar, mas árduo, porque é um conhecimento extremamente profundo, não é uma coisa simples, não é simplesmente colocar uma agulha. Quando você avança no curso, quando você começa a falar de fotorrecepção, fotopercepção, quando você vê, a gente teve muita sorte, eu agradeço muito por ter feito parte da primeira turma, porque a gente tem realmente contato com pessoas que passaram a vida trabalhando e estudando. Não é só trabalhando com a aurícula, estudando a aurícula, né? Então, quando você vê um médico falando, né, quando você vê que trabalha com VAS, toda essa situação, você entende o tanto que a aurícula pode ser útil,
né, nessa ajuda. Mas você vai ter que estudar muito, você vai ter que buscar esse conhecimento e se dedicar. Não é curso de um mês, não é Nem de final de curso semana. de final de semana. Você vai ter que se virar, né? Você que lute para colocar aquilo, absorver aquilo e poder tirar o máximo que a técnica oferece. Você pode ser um profissional medíocre ou você pode ser um excelente profissional, desde que você busque estudar e se aprofundar no conhecimento. Então é importante que isso fique claro, porque é lindo, mas não é simples. Não é tão simples quanto parece. É importante. Ela começa simples e ela vai ganhando. Na verdade, dizem, né, que a simplicidade às vezes está no conceito mais complexo até, né? Quanto mais você consegue chegar no máximo de complexidade que aquela situação chega, aí você entende a simplicidade dela, né? Enquanto ela está num nível simples e fácil, você está ainda na superfície. Ela tem que ser simples e complexo. Quando Ela não deixa de ser simples, mas ela vai não. ganhando complexidade. Quando você a aurícula ela tem os diferenciais, né? Lateralidade, simetria. Isso eu não vi em lugar nenhum. E quando eu penso, e assim, eu me beneficio da lateralidade e da simetria porque eu sou canhota, né? Exato. Então a gente sabe, isso daí é uma coisa que você precisa falar mais, porque é muito interessante. Vai ter. É bom você me deu esse gancho aí. É muito. O vídeo da semana que vem. Olha lá. Ele não tá dentro de nenhuma série dessa vez. Por sinal, gente, acabou já a série dos 3 pilares. Os 3 vídeos já estão lá no YouTube. Eu recomendo fortemente uma maratonagem, porque assistir eles vai dar uma sustância, sabe? Disso que a gente está conversando aqui. E o próximo vídeo da semana que vem vai ser um vídeo sobre lateralidade. Então, é um diferencial. Questões. É um Com diferencial. certeza. Tratar traumas. Você tem muita coisa para falar. Muita coisa, Nossa, né? Muita coisa. É Mas, então, você tem essa possibilidade na mão, mas você vai ter que se dedicar para ela. Vai ter que... É verdade. Muito bom, Lu. Estamos acabando. Quero te agradecer. Agradecer a sua disponibilidade de conversar. Eu gosto muito de trazer vocês, que são os meus primeiros formados, né, para a variedade. Vocês trazem uma riqueza muito grande, né, da variabilidade que a auriculoterapia alcança, né? Eu já trouxe farmacêutico, que é você, já trouxe profissionais fisioterapeutas que lidam com outras metodologias bastante avançadas, né, e que associa a auriculoterapia. Então, eu acho que isso é bastante enriquecedor. E aí eu gostaria de avisar que na terça-feira eu estarei à noite, falando às 9 da noite. A live de terça vai ser sobre auriculoterapia clínica, né? A terminologia do Dr. Nogier, o que a gente está querendo falar com isso, de onde vem, como é que vai ser. Quero perguntas, eu deixei caixinha de perguntas que vocês possam me dar, e também ao vivo pode me perguntar, acho que vai ser super legal. E é isso. Até uma próxima. Se você quer falar mais alguma coisa, Lu? Não, é isso. É isso. Então, tá bom. Tudo tranquilo. Muito obrigada para quem esteve aqui com a gente. E até um próximo vídeo, uma próxima live. Espero vocês numa próxima live. Até mais. Obrigadão, Lu. Tchau. Obrigada, eu. Beijão. Tchau, tchau.